Graça e paz, meus queridos. Palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, ele diz assim: em verdade, vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve e crê, passou da morte para a vida. Aquele que ouve e crê no Senhor tem a vida eterna. Cristo veio nos garantir a entrada no reino de Deus. Estávamos separados da presença de Deus pelo pecado. Não tínhamos condições de nos achegar à presença de Deus. O pecado nos impedia de ter esse acesso. O Senhor Jesus se fez um de nós, se tornou homem para que o sacrifício fosse perfeito. Ele veio, se fez maldição em nosso lugar, assumiu a minha culpa e a sua culpa, assumiu o meu pecado e o seu pecado, pagou o preço, se entregou naquela cruz para que o acesso fosse aberto novamente à presença de Deus, para que pudéssemos nos achegar ao coração do Pai. Se pudéssemos entender a dimensão desse amor, se pudéssemos entender quão grande foi esse sacrifício, porque muitas vezes nos perdemos nos nossos afazeres, coisas que ocupam tanto o nosso coração, que ocupam a nossa mente, que ocupam o nosso tempo, porque nos preocupamos com aquilo que é imediato, com o hoje, com o agora, com aquilo que satisfaz a nossa alma, com aquilo que satisfaz o nosso corpo. E muitas vezes não nos preocupamos com o nosso espírito, não nos preocupamos com o que acontecerá depois. Mas a palavra está dizendo que aquele que ouve e crê, quando ouvimos e acreditamos, mudamos de atitude, mudamos o nosso proceder, fazemos escolhas com mais cautela, escolhemos melhores as nossas palavras, porque sabemos que tudo que fazemos existe uma consequência para os nossos atos. Quando somos crianças, quando ainda somos imaturos, aprendemos essas coisas de maneira dolorosa muitas vezes. Mas depois que crescemos e nos tornamos adultos, aprendemos a reagir melhor diante de algumas situações, porque já temos experiência. E temos diante de nós a palavra de Deus, que foi preservada de maneira miraculosa, para que essa palavra preciosa chegasse ao meu e ao seu coração, para que nós pudéssemos entender o sacrifício de Jesus, para que nós pudéssemos entender a importância que temos para o reino de Deus, porque um alto preço foi pago pelas nossas vidas. Se você for sincero com você mesmo, você sabe que existe uma guerra aí dentro de você, dentro do seu coração. Todos os dias você precisa fazer escolhas, coisas boas, coisas ruins. E quais os caminhos você tem escolhido? O mundo aí fora diz que nós devemos seguir o nosso coração, fazer o que temos vontade, porque a vida precisa ser aproveitada, porque depois que morreu, acabou. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso. Então, se nós fizermos aquilo que o nosso coração nos manda fazer,
muitas vezes nós vamos nos arrepender lá na frente. Agora, se estamos baseados naquilo que a palavra nos ensina, dizendo que o nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto, nós devemos buscar a ajuda do Senhor. Falar: Senhor, a minha vontade é essa, mas qual a tua vontade para a minha vida? Qual caminho eu devo seguir? Quais escolhas são as melhores para mim? Muitas vezes nós queremos resultados rápidos, mas nós sabemos que as melhores coisas da vida nos custam caro, nos custam tempo, nos custam investimento. Então invista na tua vida espiritual. Se preocupe com a eternidade. A palavra de Deus diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Que você possa ter vida, que você possa ter vida eterna, que você possa conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Deus te abençoe, no nome de Jesus.